Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para poder ser bênção na tua vida, no nome de Jesus. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo o pastor Tiago Matos e estou aqui para poder ministrar a palavra do Senhor e que ela chegue de uma forma muito especial no coração de cada um de vocês. Amém? Quero dividir com vocês algo que falou muito ao meu coração nesta semana. No domingo estávamos na escola bíblica dominical da nossa igreja e falávamos sobre alguns assuntos. E me veio ao coração, à memória, aquela passagem quando Jesus ele liberta o homem que estava endemoniado em Genezaré. Sabe, e algumas lições foram ministradas no meu coração que eu quero dividir com vocês. Vamos lá? O texto que nós separamos para poder falar está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Mas antes de falar diretamente sobre a situação que acontece quando Jesus liberta o endemoniado de Genezaré, aconteceu algo muito interessante nos versículos anteriores. E eu quero dividir com vocês algo que falou no meu coração também. No versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre os travesseiros. Eles o despediram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha que interessante aqui. Você já conhece essa passagem, você sabe que Jesus deu ordem para que a tempestade viesse a cessar e ela cessou. Mas falou algo muito no meu coração aqui. Jesus estava indo para Genezaré, para o outro lado da margem, para poder continuar fazendo milagres, transformando vidas. E nós cremos que o Senhor já sabia exatamente o que iria fazer em Genezaré, né? Depois ele encontra Jairo, a mulher do fluxo de sangue, e você vai pontuando a jornada. Aqui que eu aprendo aqui, havia um mover espiritual para poder desgraçar a vida daquele homem, né? O endemoniado. A gente vai ler alguns versículos aqui e vamos perceber como era uma desgraça a vida dele. Então parece que quando o mundo espiritual percebeu que a libertação, que a cura, que a transformação chegava a Genezaré, parece que se levantou como uma tempestade furiosa para impedir que Jesus chegasse naquele local. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem processos na nossa vida que os céus, o inferno, o mundo espiritual sabe o quanto Jesus fará maravilhas na nossa vida ou na vida de alguns familiares. Por isso, algumas tempestades se levantam para tentar impedir o inferno, o mal. Ele até pensa em impedir a manifestação do Senhor, mas nós sabemos que Ele está sobre tudo e sobre todos. Seu nome está acima de tudo, acima de todos. Aleluia, né? Então, se algumas tempestades se levantarem, tentando antecipar a manifestação do milagre na tua vida, já seja encorajado com esta palavra, sabe? Antes de murmurar, antes de reclamar, antes de encontrar culpados, comece a entender desta forma: o milagre está chegando, a manifestação do Senhor acontecerá na minha casa, na minha família, na vida dos meus. Por isso, algumas tempestades vão se levantar antes para tentar impedir, para tentar esmorecer a nossa fé. Mas Ele é poderoso para poder acalmar a tempestade e fazer a conclusão do nosso milagre ser real na nossa vida. Amém? Então, a tempestade tentou parar Jesus, os discípulos, não aconteceu. E aí nós chegamos no capítulo 5, que diz assim, entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los.
porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha só, o capítulo já começa nos apresentando o estado que aquele homem vivia. O estado que aqueles demônios fizeram na história daquele homem, daquela família, uma família arruinada, uma família desgraçada, uma família destruída, porque alguém foi possuído, porque alguém foi dominado, e creia você ou não, acredite você ou não, o inferno é real, ele existe e vai tentar atrapalhar com que os planos de Deus sejam real na tua vida, na minha vida, mas fiel é aquele que prometeu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vai fazer a grande obra dele ser concluída na tua vida, na minha vida e na vida dos nossos, aleluia. Por isso nós precisamos continuar temendo, crendo e servindo ao Senhor com o melhor do nosso coração, o melhor da nossa vida. Então aqui é uma apresentação de toda uma desgraça implantada na vida daquele homem. Não tinha corrente, não tinha cadeias, não tinha pessoas, né? O texto também fala de como ele se cortava, de como ele era um maltrapilho, de como ele era uma vergonha. Sabe, aqui a gente consegue pegar um detalhe. Jesus, quando chega na nossa vida, ele vem para poder mudar e transformar a nossa história. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aqui não é o homem que adorou o Senhor. Aqui o texto fala que havia uma legião de demônios possuindo aquele homem. E eu achei interessante, eu deixei uma separação aqui da explicação da palavra legião. Ela no original, no grego, quer dizer legion. Legião, corpo de soldados, cujo número diferencia de tempo em tempo. Na época de Augusto, parece ter consistido em 6.826 homens, dividido em 6.100 soldados andando a pé e 726 a cavalos. Isso aqui era a legião no grego, né? Por que é colocado legião? Para que houvesse entendimento por causa dos romanos, por causa da tropa, do exército romano. Então, por isso que usa a comparação do número de demônios com essa palavra legião, para que houvesse entendimento do que aconteceu naquela época, para que o povo fizesse uma comparação com a tropa de soldados romanos e entendesse o número e como havia uma organização no inferno para poder destruir vidas. Então a palavra fala que Jesus veio e mudou a história daquele homem, expulsando esses demônios que outrora estavam destruindo sua vida, destruindo sua família. Sabe, quando a gente avança um pouquinho o versículo 15, vai dizer assim, ó: então saiu o povo para ver o que sucedera, porque os demônios foram expulsos, foram lançados para os porcos, eles se lançam no abismo. Você pode ter esse desenvolvimento melhor na palavra. Mas eu quero avançar para a gente poder ter um tempo de qualidade neste vídeo. Todo mundo foi ver o que estava acontecendo. E aí no 15 fala assim, ó: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O povo começou a pedir para que Jesus saísse dali, porque parece que quando Jesus chegou, uma bagunça foi feita. Ei, quem está acostumado com o velho homem, quem está acostumado com a imundícia, quem está acostumado com a bagunça, nunca vai se sentir confortável quando Jesus chegar. Sabe, eu quero pedir que o Senhor Jesus venha entrar na tua vida, na minha vida, e colocar as coisas em ordens. Tirar do lugar se for necessário, para que Ele venha colocar de uma forma que venha ser saudável, poderosa, alegre na tua vida e na minha vida.
Às vezes estamos tão acostumados com as coisas ruins há tanto tempo que quando alguém chega para poder organizar, arrumar, nós não queremos permitir. O povo, quando viu Jesus fazendo aquela maravilha toda na vida daquele homem, eles preferiram ver a bagunça, os porcos se jogando, do que ver a história de um homem sendo transformada. Mas independente da avaliação das pessoas, quando Jesus chega, ele muda vidas. Quando Jesus chega, ele transforma vidas e ele vai transformar o teu lar, a tua vida, no nome de Jesus, eu creio nisso. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Acontece algo muito interessante aqui, e aqui eu vou para o final do vídeo. Jesus, ele transforma a vida daquele homem, como ele tem transformado tantas vidas, como ele tem transformado a nossa vida, mas muitas das vezes não é o suficiente ser transformado, porque a sociedade está sempre escolhendo como olhar a nossa vida. Sabe, o Senhor Jesus é como se ele soubesse disso. Porque aquele homem, ele foi mal falado, esse homem ele era mal visto, não tinha dignidade, era um homem largado, sujo, cortado, vivendo nos cemitérios, nas ruas. Então a imagem que a sociedade tinha daquele homem era essa. Então quando Jesus o liberta, o transforma, coloca ele em uma posição digna, isso também assusta as pessoas, porque as pessoas talvez demoraram a acreditar que aquela vida foi mudada rápido assim. Então aquele homem, ele fala: Jesus, agora eu quero te seguir, deixa eu entrar no barco e ir com você. Aí Jesus fala assim: não, calma, primeiro você vai para casa, se reconcilia com a sua família, coloca as coisas em ordem, mostra para tua casa tudo que o Senhor Deus fez na tua vida através de mim, o Senhor Jesus falando para ele. E aí sim, conforme quando as coisas ficariam organizadas na sua casa e aquela visão ruim que a sociedade tinha de você começar a ser retirada, aí sim a credibilidade virá de um homem transformado. Porque não basta você falar que Jesus é comigo, Jesus está mudando a minha vida, as pessoas precisam ver para crer, e isso é real. Então a palavra fala que ele foi para casa, enquanto ele ia, quando ele organizou tudo, ele ainda ministrou o seu testemunho em Decápolis. Decápolis era uma reunião de 10 cidades. Ele foi falando do que Jesus fez em sua vida, depois de voltar para casa, se reconciliar, ter seu coração sarado, ter seu coração curado, ter seu coração aquecido pela família. E aí ele vai e começa a anunciar Jesus por onde foi seguindo. Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus, que ela seja libertadora. O Senhor vai salvar, o Senhor vai sarar, o Senhor vai curar o seu parente, o seu familiar, o seu filho, a sua esposa. Ele tem planos sim. O Senhor vai mudar a tua história, você que está vendo este vídeo, como mudou a minha, como me arrancou do baile funk, como me arrancou das bebidas, como me arrancou de tantos lugares obscuros, e hoje eu estou aqui transformado para a glória dele. Ele é poderoso para fazer na tua vida também. Como ele transformou a vida daquele homem, ele fez aquele homem voltar para casa, resolver as pendências com a sua família, e depois ele foi anunciar o nome de Jesus. Ele fará assim também. Ele vai curar, ele vai sarar, ele vai transformar, ele vai fazer você um agente de milagres. Mas antes ele vai colocar as coisas no lugar para que as pessoas vejam que a tua transformação, que a tua libertação, ela é real. Amém? Eu quero abençoar a tua vida no nome de Jesus com esta palavra. Se ela falou ao teu coração, compartilha para que mais vidas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu te abençoo no nome de Jesus.